Vamos que vamos! Hoje é quinta-feira, a gente brinca que hoje é pré-sexta, né? Então quem está aqui na nossa pré-sexta, doutora Natália Rezende. Oi, Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, pré-sexta, bom dia, Eloy, bom dia a todos. Vamos falar de saúde então, né, Natália? Vamos. Olha, o dia hoje tá feio pra caramba aqui em São José dos Campos, mas a gente vai falar de uma situação que às vezes envolve também essas questões de mudança de tempo, né? E o pessoal fica com a garganta ruim, a amígdala inflamada, acontece com muita frequência, principalmente quando a gente tem essas alterações mais frequentes de tempo, mas às vezes esse problema acontece mesmo sem nenhuma alteração de tempo, né, Natália? Exatamente. Problemas de amígdala, de inflamação nas amígdalas, de adenoides. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Super comum e muito comum na criança, né? Que é uma preocupação aí dos pais. A amígdala é aquele tecido, né? Aquelas duas bolinhas que ficam na lateral ali da garganta. Quando a gente abre a boca, muitas vezes a gente consegue ver, né? Ficam as amígdalas do lado e aquele sininho, a campainha no meio, né? Em cima. E a adenoide a gente não consegue ver, a não ser que o médico faça alguns exames, né? Porque ela fica lá no fundo do nariz. Então a gente não consegue, ela fica escondida. Na parte de trás mesmo da face, né? Na parte de trás da face, exatamente. Como se fosse em cima das amígdalas, mas num espaço que a gente abrindo a boca não consegue ver e olhando pelo nariz é escuro, a gente também não consegue ver. Entendi. A não ser que a gente entre com câmeras especiais, que normalmente a gente faz esse exame no consultório do otorrino e a gente consegue enxergar, dar de cara ali com a adenoide no fundo do nariz, que é a carne esponjosa, que as pessoas comentam, né? Ah, eu tenho carne esponjosa, meu filho tem carne esponjosa. A adenoide, ela é a carne esponjosa famosa, né? Que as pessoas então peraí, falam. deixa eu ver se eu entendi, Natália. Então quer dizer que a carne esponjosa, né, que a gente fala de maneira mais popular aí, ela existe em todo mundo. Isso. O problema é quando ela começa a ficar descontrolada. Exatamente. Aí é onde a gente tem uma dificuldade, onde começam a surgir os problemas. Isso. Explicando bem sobre a carne esponjosa, porque ela causa bastante confusão. Todo mundo tem todos os tipos de carne esponjosa, que são 2. A gente nasce com a adenoide, que é esse tecido de defesa no fundo do nosso nariz. E a gente também nasce com os cornetos ou conchas nasais, que são as carninhas que às vezes a gente consegue ver levantando o nariz e olhando no espelho. Essas a gente vai nascer e morrer com elas, as do nariz. Certo. A gente tem que ter elas, porque elas servem para aquecer, filtrar, umidificar o ar. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu operei a carne esponjosa do meu nariz. Isso mais o adulto, né? Eu tenho carne esponjosa. Sim, todos temos. É que a pessoa normalmente que tem rinite, sinusite, tem elas inflamadas, isso atrapalha a respiração. Assim como a adenoide, que a criança nasce com ela e ali, a partir dos 6 anos de idade, ela vai começar a diminuir naturalmente. Mas ela não desaparece totalmente, quer dizer, ela... Muitas vezes desaparece. Olha no que interessante. adulto, na criança maior, ela já não existe mais. Às vezes a gente faz exames e tem só um pouquinho dela que não atrapalha. Tá. E às vezes realmente não existe nada mais dela. Ela some completamente. Que interessante. É interessante. Essa adenoide do fundo do nariz, ela pode atrapalhar a criança se ela tiver muito grande. Tem adultos que têm ela meio grande também, mas é bem mais raro. Entendi. Então, é a maior causa de ronco, de ranger de dentes, de respiração oral na infância é quando a amígdala e a adenoide estão muito grandes. Aí elas realmente estão fora do padrão, né? E aí uma coisa que teoricamente seria natural do corpo começa realmente a incomodar. Então, quer dizer, à medida que a criança vai crescendo, a adenoide tem que ir diminuindo. Isso Se mesmo. esse processo não acontece, aí a criança realmente começa a ter uma dificuldade maior, né? Isso. E aí, nesse caso, Natália, das adenoides e das amígdalas, existem tratamentos com medicamento ou a única solução é a cirurgia? Como é que é o processo nesse caso? Então, principalmente quando a criança tem muitos resfriados, isso pode levar a um aumento da adenoide também, ou quando ela tem rinite associada, a gente pode sim tentar tratamentos que envolvam lavagem nasal, sprays que desinflamam o nariz e vão talvez chegar lá no fundo do nariz para desinflamar a adenoide. Mas quando ela é muito grande e a gente percebe que a criança está sempre fazendo aquele quadro de sono muito agitado, tem criança que começa a dormir
dormindo no travesseiro e vai acordar no pé da cama. Verdade, verdade. Né? É engraçado, os pais sempre contam, e isso, na verdade, às vezes os pais contam como algo divertido, mas isso é algo ruim. Já é um indicativo, né, de que alguma coisa não tá bem no sono da criança. Que o sono da criança não tá bem. Crianças que dormem com a boca aberta, que roncam, que rangem os dentes, que salivam muito à noite. Isso é um indicativo de que a adenoide pode estar muito grande. Aí, em geral, os medicamentos costumam não funcionar muito, tá? A não ser que seja um quadro muito específico em que a rinite é o maior vilão daquela situação. Aí os medicamentos ajudam bastante. Mas quando é a amígdala ou a adenoide que estão muito grandes para aquele espaço que é o interior ali da garganta e do nariz da criança, à noite ela vai roncar. E aí o ideal seria que a gente indicasse com tranquilidade no consultório uma cirurgia para remover esses tecidos que são para a imunidade, mas que se estiverem atrapalhando a criança com infecções, com ronco, com sono de má qualidade, estão atrapalhando a imunidade dela, não estão ajudando a imunidade dela, né? Essa é uma grande dúvida dos pais. Ah, mas se ela existe, eu vou tirar e aí a imunidade do meu filho vai ser comprometida. Não. A gente tem vários órgãos de defesa do sistema imunológico e a amígdala adenoide já tem uma participação pequena nessa defesa desde sempre. Quando a gente remove elas com uma boa indicação, porque elas estão atrapalhando a vida de alguém, a gente já tem vários estudos provando que não interfere na imunidade. Pelo contrário, uma pessoa que dorme melhor, que respira melhor, ela vai viver melhor e o sistema imunológico dela vai ajudar. É o famoso custo-benefício, né, Natália? Exatamente. Tá, beleza, tem o benefício de proteger, né, de ser ali um fator de proteção para o organismo, mas a partir do momento que esse benefício começa a ser prejudicado, né? Perfeito. Justamente por conta da saúde da pessoa, então é assim, custo-benefício. Esse daqui não tá já cumprindo muito bem o papel dele, muito pelo contrário, né? E aí, no caso das amígdalas, como é que é, Natália? É mais ou menos a mesma coisa? As amígdalas não, né? A gente continua com elas pro resto da vida, né? As amígdalas ficam aí pro resto da vida, a não ser que a gente remova, né? E elas também, em geral, a criança tem uma amígdala que parece um pouco maior e o adulto, em geral, tem uma amígdala que já se acomodou aí e ela é pequena. Tem alguns adultos que têm amígdalas grandes, isso pode ajudar a piorar, né? Eu falo, ajuda a piorar o ronco na fase adulta, mas tem adultos que têm amígdala grande, não tem problema algum, né? E tá tudo bem, se ela não tem sintoma nenhum, deixa a amígdala grande ali. Não põe a mão, tá tudo bem, deixa tá lá. Tudo bem. Tá certo. Isso mesmo, a gente vai pensar em cirurgias quando os benefícios superam os riscos daquele procedimento, né? Como você estava falando aqui agora. E a cirurgia de amígdala e de adenoides, ela acontece por dentro da boca. A gente tira tudo por dentro da boca, ou até adenoide pelo nariz, com câmeras especiais, mas ela não tem cortes por fora, a gente não tem pontos em geral, principalmente na criança, tá? Cortes por fora, cicatrizes no rosto, não tem nada disso. É importante falar isso, né? A criança sai igualzinha por fora, ela entrou na cirurgia. Não tem nenhuma alteração visível, não, né? E a recuperação também, consequentemente, deve ser bem mais rápida, né? Do que uma cirurgia convencional, vamos dizer assim. Em geral, a recuperação da criança, principalmente, ela é muito boa. E as crianças costumam se recuperar super rápido. Aí dentro de 2 semanas, elas já estão super bem. A primeira semana é sempre a pior, que a gente vai ter que, né, conceder aí à criança os desejos de tomar bastante sorvete. Ah, as crianças vão detestar isso, né? Exatamente. E porque o gelado ajuda, né, a desinflamar a região, principalmente das amígdalas, e dói, né, quando a gente vai engolir os primeiros dias. E o adulto sofre mais, por incrível que pareça. A cirurgia no adulto, por ser uma amígdala que já passou por processos normalmente de infecção, tem mais nervos, mais vasos, costuma doer bem mais o pós-operatório do adulto. Do que numa criança, né? Comparativamente, criança. Entendi. Exatamente. Mas aí a gente cai de novo naquela história, né? Se você toda hora tá com a amígdala inflamada, toda hora com a garganta doendo, todo dia, com aquela frequência, né? Isso. Ah, essa semana eu tô bem, mas semana que vem tá ruim. Depois na outra semana eu tô bem, aí tô ruim de novo. Aí pelo menos já faz, já resolve e a sua qualidade de vida melhora consideravelmente depois disso, né? Exatamente. Tá. E o ponto de partida é sempre aquele que a gente fala, né, Natália? Vamos voltar nele. Se você percebeu, principalmente nas crianças, né, Natália, que você disse que é mais comum acontecer essas situações das adenoides, das amígdalas nas crianças, se você percebeu, tipo, é o que você falou, né?
amanheceu dormindo lá nos pés da cama, olha, é legal, é engraçado, mas presta atenção, porque de repente isso está acontecendo todas as noites ou com muita frequência, pode ser realmente um indicador que você precisa procurar um profissional para investigar se isso não é algum outro problema, né? E não só uma criança agitada, como a gente costuma falar, né, Natália? Uma criança, eu fiz esses dias um conteúdo pro Instagram, uma criança muito agitada durante o dia, muito irritada, né? Que realmente às vezes a gente fala, não, mas ela dorme bem, porque olha a energia que essa criança tem, olha a irritação, olha a agitação. E muitas vezes não é bem isso. Uma criança muito irritada e agitada durante o dia, ela está dormindo mal. Ela não está dormindo bem. Sim. E é importante que os pais vão ali de fininho dar uma olhada. Tá dormindo com os lábios encostados um no outro? A boca tá fechada, né? O nariz tá com um barulhinho ou sem barulhinho nenhum, tranquilo de respiração? O sono tá tranquilo? A criança não tá babando no travesseiro, né? Isso é muito importante. Claro, um dia ou outro, quando a gente tá resfriado, gripado, o nariz tá todo entupido, né? É ok. Mas todos os dias, numa fase normal, sem resfriados, não é ok. Sim, aí tem que já acende o alerta e é importante. É o que a gente sempre diz, né? São os pequenos detalhes que a gente tem que prestar atenção, principalmente quando a gente fala de crianças, né? Isso já mesmo. Que você citou o seu Insta, doutora Natália. @ Natália Rezende Otorrino, esse é o Instagram da Natália. Lembrando sempre, Natália sem H, Rezende com Z de Zabumba, Natália Rezende Otorrino. Se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje, ou se você tem alguma sugestão, né, Natália? Isso mesmo. De repente tem algum tema aí que você gostaria que a gente trouxesse aqui para conversar sobre, e até com convidados, né? Porque a Natália é muito bem relacionada, você sabe disso, né? Se não é da área da Natália, não tem problema. Ela sempre conhece alguém da área que o pessoal tem dúvida, e aí a gente também traz aqui pro nosso Falando de Saúde. Natália, muito obrigado. Quinta-feira da semana que vem, já estamos esperando você aqui novamente. Combinado, aproveite bem o seu final de semana. Aproveitarei, vocês também. E aí na quinta-feira da semana que vem a gente se fala de novo. Combinado, pessoal. Até quinta que vem. Valeu, Natália. Abração, viu? Abraço.